Oi todo mundo, eu sou a Michelle e hoje eu vou falar sobre o livro Endurance, que é uma autobiografia do astronauta Scott Kelly. Eu decidi falar sobre esse livro porque eu gostei bastante e eu acho que esse livro não é muito assim divulgado e na verdade ele tá sempre muito barato, inclusive eu comprei ele por menos de R$ 10, quase sempre ele tá por esse preço, então eu acho que vale muito a pena divulgar ele. Bom, como eu disse, ela é uma autobiografia, então vai contar aí a vida e a trajetória desse astronauta. Eu achei bem interessante a forma como o livro é dividido, porque ele é dividido em mais ou menos flashbacks, digamos assim. Os capítulos se alternam entre o ano que ele passou no espaço, porque ele fica um ano inteiro no espaço, e também a vida dele, o início da vida dele, até ele se tornar astronauta. Inclusive, no início do livro é um pouquinho assim arrastado, porque o início da vida dele assim, é esquisito falar porque eu não tô julgando a vida dele. Não tô julgando a vida dele, mas eu estou julgando aqui a forma como foi escrito. Eu acho que o início, por ter menos assunto, acabou ficando um pouco mais cansativo. Mas mesmo assim ele fala sobre a vida dele quando criança, a infância que ele teve com o irmão gêmeo e também como ele era na escola, as dificuldades dele e como ele se sentiu incentivado e por que ele decidiu virar astronauta. Então acaba alternando aí entre essas duas coisas, né? Quando ele foi de fato ficar um ano no espaço e até ele chegar nesse ponto. No caso, ele é um piloto, né? Piloto de aeronaves espaciais, o ônibus espacial. Então mostra também, fala um pouco sobre como ele chegou a ser piloto, né? Então fala sobre o processo dele de estudo para ser piloto de aviões e fala também sobre as provas que ele fez, em quais escolas ele esteve, qual foi o processo dele de ensino mesmo para ele construir a carreira que ele teve. E eu achei bem interessante porque no caso eu não sabia nada sobre isso, não sabia nada sobre como funciona um processo seletivo da NASA, assim como eu também não sabia como funciona para você se tornar um piloto, seja de avião, seja de ônibus espacial. Então foi bem interessante ver todo esse processo. Além disso também, lógico que a parte principal foi o ano que ele passou no espaço, que é muito interessante. Ele explica direitinho como funciona, como é o lançamento, a preparação até o lançamento e como foi a vida dele mesmo durante esse ano. Quais são as atividades diárias de um astronauta, como funciona a divisão do espaço, né, do espaço que eu falo de onde eles estão, porque são mais de um astronauta, né, que fica lá nesse mesmo lugar. Então ele conta bastante como foi esse processo e como ele se sentia com os outros astronautas, que ele era amigo ou não, que ele era próximo, e no caso eu achei bem interessante porque ele é bastante gentil, eu acho, da forma que ele fala sobre essas pessoas, e inclusive eu acho que o próprio fato dele ser astronauta faz com que ele de verdade goste dessas pessoas, porque meio que a vida dele depende também dessas pessoas, e essas pessoas também colocam a vida delas nas mãos dele. Eu acho que quando você é astronauta e você tem que ficar no espaço com, digamos que estranhos, você acaba se tornando realmente muito próximo, né? Esses são os únicos seres humanos que você tem contato direto. Então, com certeza você cria um vínculo bem forte. E é muito legal ver tudo isso. E também ver como funciona a estrutura das naves, como funcionam os lançamentos, quais são os processos. Eu achei muito divertido, gostei muito de ter lido, achei que foi muito informativo. Aprendi muitas coisas. E também me instigou a querer pesquisar ainda mais, porque depois que eu li esse livro eu fiquei bem curiosa para ver mais sobre lançamentos espaciais e como funcionam e como são as missões. Inclusive fiquei muito curiosa por uma das astronautas que ele menciona aqui, que é a Samantha. Ela parece ser bastante divertida e parece que ela também tem um livro. Fiquei com muita vontade de ler, mas o livro dela não foi traduzido para o português e como é uma linguagem bem técnica, eu acho que eu não conseguiria ler em inglês, mas eu gostei bastante. Eu acho que esse livro aqui não é um livro assim que todo mundo pode gostar, porque, como eu disse, ele é um pouco lento. Ele fala bastante de coisas técnicas mesmo, apesar de ele ser escrito de uma forma que qualquer pessoa entende, talvez não seja qualquer pessoa que tenha interesse. Ele tem uma linguagem bem simples, bem fácil e também alterna, né, como eu disse, a vida dele na Terra e a vida dele no espaço.
mas mesmo assim você precisa gostar desse tema, afinal de contas é um livro inteiro sobre isso e é uma autobiografia, então realmente não tem grandes acontecimentos, apesar de o espaço em si ser você viajar para o espaço já ser naturalmente uma grande aventura, não tem assim grandes reviravoltas, né? É uma história de uma vida e por um acaso é uma vida que se passou durante um tempo no espaço. Então é bem interessante, mas ao mesmo tempo pode ser um pouco monótono. Eu li bem rápido, eu comecei a ler esse livro várias vezes e por diversos motivos eu acabei não dando continuidade, mas eu acho que eu não estava conseguindo passar do início, que era o início da vida dele mesmo, da infância, e não estava conseguindo chegar na parte do espaço, porque era a parte que eu tinha mais interesse. Mas depois dessas primeiras páginas, eu li bem rápido, em poucos dias. Outra coisa que eu achei bem legal é que ele fala, né, como é sobre a vida dele, ele fala sobre as filhas dele, sobre a companheira dele, eu não sei se eles são realmente casados, mas ele fala também sobre a ex-mulher dele. E eu achei interessante porque você sabe o tempo todo que ela é uma ex-mulher, ou seja, eles se separaram, mas mesmo assim ele não fala de um jeito ruim dela em momento algum. E eu sei que é o mínimo, mas eu achei bem respeitoso, porque ele fala sobre ela, ele fala sobre quando eles se conheceram, quando eles casaram e tudo mais. Dá pra você ver que eles não vão ficar juntos, mas ao mesmo tempo ele não fala dela de um jeito pejorativo, e isso pra mim foi interessante, porque, como eu disse, é o mínimo, mas a gente tá tão acostumado às pessoas sempre falarem mal, né, dos seus ex-maridos e ex-esposas, que eu achei interessante a forma como ele falou dela aqui. É claro que o foco do livro não é esse de qualquer forma, mas como é sobre a história dele, também é inevitável que ele não fale, né, de pessoas próximas a ele, como por exemplo o irmão dele, que, como eu disse, é um irmão gêmeo e ele também é um astronauta, e eu achei bem interessante. No início do livro, eu achei que ele tinha sido escolhido para ficar um ano no espaço, até por causa disso, né, afinal de contas, por eles serem gêmeos, dava a chance da NASA descobrir diferenças no corpo de uma pessoa que ficasse um ano no espaço e um ano aqui na Terra, né, já que eles têm o mesmo DNA, mas ele diz aqui que não foi por isso, e na verdade até fez sentido depois, e essa acabou sendo apenas mais uma vantagem, né, porque por causa disso a NASA tem aí a oportunidade de pesquisar esses dois corpos. É interessante também porque ele fala sobre quais eram os objetivos dele na NASA e como ele acabou ficando um ano no espaço, que não era exatamente uma coisa que ele tinha realmente vontade de fazer, mas é bem legal, eu gostei bastante, recomendo bastante. Não sei se muitas pessoas conhecem esse livro e, como eu disse, é um livro que está sempre muito barato, então eu acho que vale muito a pena. Se você não conhece, dá uma olhada, se você gosta desse tema, se você gosta de autobiografias. E eu aceito também sugestões de outros livros que sejam nesse estilo para eu ler também. Livros que sejam sobre o espaço, sejam sobre a NASA e astronautas, mas que sejam verídicos, que não sejam ficção científica, porque eu gostei bastante, eu achei muito legal. Bom, é isso, comenta aqui se vocês já leram, se vocês ficaram curiosos, se vocês vão procurar saber mais. E até o próximo vídeo.